Altíssimo Deus e soberano Pai, louvamos o Teu nome nessa noite, Senhor, por mais um aniversário dessa obra, desse trabalho, meu Deus, que começou pelo Teu chamado, pela Tua capacitação, pelo Teu envio. É o Senhor que tem garantido, meu Deus, nossa existência por promessa, que tem, Senhor, levantado pessoas aqui para que esta obra se expanda, para que esta obra, meu Deus, mantenha a sua perenidade. Nós te louvamos, ó Deus, porque pudemos, pela tua graça, guardar o depósito que nos foi confiado, manter as nossas convicções em meio a um mundo que mudou, que se refez, que se redesenhou, Senhor. Mas o Senhor nos deu algo pelo que, Senhor, vale a pena lutar. O Senhor nos deu revelação e conhecimento de sua palavra, para que nós, ó Deus, pudéssemos nos agarrar à doutrina do Evangelho, meu Deus, que não se modifica, que não se adapta, porque revela, meu Deus, o plano eterno, o propósito de Deus para as nossas vidas. Que o Senhor, meu Deus, possa falar aos nossos corações, que o Senhor, meu Deus, possa trazer ao nosso conhecimento aqueles que antes de nós padeceram, para que esta mensagem, meu Pai, tivesse em cada geração testemunhas que a representassem. Ajuda-nos, ó Pai, nessa geração tão entenebrecida, a sermos fiéis, zelosos, intrépidos, ó Pai, anunciadores desta palavra com firmeza e com convicção. Acima de tudo, ganha para Ti o nosso coração, a nossa devoção, a consagração inteira, Senhor, do nosso ser, das nossas motivações, dos nossos pensamentos. Assim rogamos a Tua graça, pedimos a Tua bênção sobre nós neste culto. Visita a irmã Claudelice, trazendo-lhe recuperação e saúde, Senhor. Visita, meu Senhor da glória, também irmão Ayrton, trazendo-lhe, meu Pai, recuperação. Olha para todos os nossos irmãos que não podem estar aqui, meu Deus, por razões maiores, mas que o coração está conosco, que eles também, meu Deus, sintam-se envolvidos onde estiverem, nesse momento de comemoração e de louvor. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. É motivo de muita alegria, irmãos, nós estarmos mais um ano aqui comemorando as conferências anabatistas, que é o aniversário desta igreja, e eu sou muito grata a Deus por meus pais terem conhecido este ministério e eu ter me convertido aqui, ter ouvido a palavra de Deus desde pequena, e é motivo de muita alegria, né? Nós estarmos mais um ano aqui comemorando. E esse hino que nós vamos louvar, que é o hino da harpa, ele fala sobre Abraão, né? Abraão e o seu sacrifício. Esse hino retrata muito bem a nossa vida, né? A nossa vida de renúncia, a nossa vida de entregar tudo que nós temos para Deus, né? E a nossa vida de fé, que Abraão foi um homem de fé, né? Nós costumamos falar sempre de Abraão, mas às vezes esquecemos de Isaac. Isaac teve a coragem de não desobedecer ao seu pai, de não se irar, de não se revoltar contra ele, mas deitar no altar, mesmo sabendo que ali seria um sacrifício a Deus. Que nós possamos ter essa fé e essa coragem de Isaac, e nós sempre renunciarmos o que para nós pode ser muito importante, mas não compensa, não vale a pena com o que nós temos reservado lá no céu. Debaixo de umas muito formosas tamareiras,
Santíssimo Deus e eterno Pai, recebe nosso culto, adoração e louvor, também na forma de dízimos, de ofertas que trouxemos à Tua casa, para Te honrar, Senhor, reconhecendo que o Senhor é o nosso provedor, o nosso sustentador, o nosso guardião. Abençoa aquele que dá com alegria, Senhor, e faz o Teu reino expandir-se sobre a terra. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar.
Louvado seja Deus. Fiquemos de pé, irmãos. Continuemos a exaltar o nome do nosso Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Lá em Salmos, capítulo 150, a palavra de Deus vai dizer assim: aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia, louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai. Seu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai. Seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Hosana, Hosana, Hosanas ao nosso Rei. Hosana,
fervor, esse avivamento comece em cada um de nós. Aleluia. Nós só estamos aqui, meus irmãos, porque o nosso Deus está. Ele é o motivo de nós estarmos comemorando mais um ano. E é porque Ele é a nossa fonte eterna, que essa chama, ela nunca se apaga. Porque Tu estás presente, o instante fica eterno. Tudo que é passageiro perde todo o seu valor. Pela fé eu estou certo de que Tu estás bem perto, e o que me importa és Tu, Jesus, porque Tu estás presente, a incerteza se dissipa, todo medo se desfaz dentro do meu coração, pois contigo eu sou herdeiro, para mim Tu és o primeiro, Tu completas tudo em mim, Jesus, porque Tu estás presente, a chama nunca se apaga, Tua presença me envolve, és a minha fonte eterna de alegria, fonte eterna de
morte eterna, meu Senhor Jesus. Agradecemos a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. As crianças têm a programação de 3 a 13 anos, né? 3 a 13 anos. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 11. Aos Romanos, capítulo de número 11, a partir do versículo de número 25. Hoje nós estaremos falando sobre anabatismo e dispensacionalismo. Então, aos Romanos, capítulo 11, começando do versículo 25 até o 36, até o final do capítulo. Diz assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não sejais sábios em vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sirão virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que quanto ao evangelho são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados, por causa dos pais, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Podeis assentar. Meus amados irmãos, a que nos referimos quando usamos essa expressão dispensacionalismo, uma expressão teológica de uso dos teólogos? É que nós acreditamos que o plano de Deus, que começa na criação e vai até o surgimento futuro de novos céus e nova terra, ele se desdobra no tempo, na história, em dispensações, formas específicas de Deus lidar com os homens, onde pessoas, nações, povos, em cada dispensação, têm um papel específico a cumprir. E Deus, em cada dispensação, revela algum aspecto da sua natureza, da sua benevolência, da sua justiça. As dispensações, portanto, elas caminham no tempo, abrindo janelas para que o homem possa ver a fidelidade de Deus, a sempre infidelidade do homem e o modo como Deus executa seus planos e o revela à humanidade. Essa doutrina, esse sistema
chamado dispensacionalismo, que demarca esses 7 momentos na história humana, desde o Jardim do Éden até novos céus e nova terra, não foi sempre bem definido como nós temos hoje em muitos bons livros escritos, em ensinos que hoje se mostram tão transparentes e claros à luz das Escrituras. Dizer isso, entretanto, não significa falar que o dispensacionalismo é uma coisa nova, uma novidade. Não. Qualquer pessoa que lê a Bíblia perceberá essas 7 dispensações, ainda que não venha a chamá-las assim, mas discernirá a existência desses 7 momentos na história. Mas um sistema bem demarcado, bem organizado, é coisa recente. Nós podemos encontrar em muitos teólogos que nos antecederam o esboço disso. Não há época da história da igreja em que não se tenha tido esboço disso que nós chamamos de dispensacionalismo em escritos cristãos. Mas, como tenho dito, o sistema bem delimitado, ele foi estabelecido no século XIX. É como a doutrina da Trindade. Se você perguntasse a um cristão primitivo se ele cria na Trindade, ele não saberia nem dizer o que era esta palavra, porquanto ela passou a ter uso em momento posterior. Mas ele saberia dizer que Jesus é Deus, o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus, e ele saberia dizer que Jesus não é o Pai não é Jesus enquanto pessoa, não é o Espírito Santo, e que não há 3 deuses, mas um só. Obviamente que essa forma de dizer é muito mais demorada, porque ela limita-se a falar aquilo que está declarado na Bíblia, que o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus, Jesus é Deus, mas o Pai não é o Filho não é o Pai não é o Espírito Santo não é o Pai, e não há 3 deuses, senão um só. É isso que tem na Bíblia. Mas diante das negações dessa verdade, no século IV, os cristãos sistematizaram uma forma de apresentar esta informação bíblica. E passaram a dizer, numa fórmula bem sucinta, Deus é uma só substância em 3 pessoas. Portanto, o que a teologia fez naquele momento não foi inovar, dizer o que ninguém sabia antes. Foi organizar didaticamente, por causa dos hereges, por causa daqueles que queriam negar o ensino trinitário. E assim as doutrinas, elas vão ganhando sistematização diante da necessidade, mas não significa que antes de estarem sistematizadas já não eram cridas. Se você perguntasse a um cristão primitivo se Jesus era homem, ele diria que sim. Se Jesus era Deus encarnado, ele também diria que sim. Se Jesus era 2 pessoas, um homem e um Deus, ele diria que não. Mas depois, diante de questionamentos sobre isso, a igreja veio a sistematizar o seu ensino. Jesus é uma pessoa em 2 naturezas, é 100% homem, 100% Deus, mas não duplica-se enquanto pessoa. Da mesma forma, o sistema dispensacional, ele teve um seu momento de melhor organização, mas nós o encontramos em esboço, nos escritos de fiéis cristãos de todos os períodos da história da igreja. E as doutrinas, elas vão sendo organizadas de acordo com as ameaças que podem a elas serem trazidas por pessoas que querem inovar. Aí os cristãos reagem dando uma apresentação didática ao que já está na Bíblia, para que os mais simples não sejam ludibriados
por aqueles que estão querendo inovar e sair fora daquilo que está na Bíblia Sagrada. No século XIX, houve um momento específico para sistematizar as doutrinas proféticas. Foi quando o dispensacionalismo foi pensado. Houve muitas conferências proféticas na Inglaterra, nos Estados Unidos, e os irmãos de Plymouth foram grandes responsáveis pela existência dessas conferências proféticas. O Watchman Nee disse que nunca vira homens tão profundos na Bíblia como os irmãos de Plymouth. D.L. Moody, o avivalista do século XIX, aprendeu com eles. George Miller também. E aqueles homens estudiosos das Escrituras pensaram, bem, a igreja tem suas posições bem organizadas sobre muitos pontos, mas falta organizar do ponto de vista profético o que ela pensa. E foi aí que eles deram acabamento à ideia das dispensações e tiveram a percepção do arrebatamento da igreja iminente antes da grande tribulação e antes do milênio. Isso também não era uma novidade. Irineu de Leão já falava do pré-milenismo, que Jesus voltaria em glória para estabelecer o seu reino milenar. Nos escritos dos primeiros pais da igreja, há alusão a um arrebatamento antes da grande tribulação, mas eram fragmentos, informações soltas. Aqueles homens, porém, deram ordem. Há um livro interessante, uma enciclopédia profética, que mostra como a doutrina do arrebatamento pré-tribulacional, ao contrário do que muitos estão dizendo na internet, teve defensores nos primeiros tempos do cristianismo, em toda a Idade Média e, finalmente, em nossos dias. Mas, obviamente, os irmãos de Plymouth deram uma organização às informações, didática, que realmente trouxe uma grande sistematização. Isso está na ordem da natureza das coisas, irmãos. Se vocês prestarem atenção a qualquer declaração de fé feita por igrejas evangélicas ao longo da história e até em tempos mais recentes, vocês verão que a doutrina das últimas coisas é o último ponto. Então a igreja se interessou sempre em organizar coisas sobre a salvação, a divindade de Jesus, a Trindade, realmente pensar nas últimas coisas. Só teria sentido depois de as outras terem sido bem estabelecidas. E ao longo da história houve muitas controvérsias sobre a inspiração da Bíblia, sobre se a Bíblia é a única regra de fé, sobre a justificação, a santificação. E os cristãos diligenciaram por entender estas partes da Escritura, e sempre a parte mais atinente à profecia foi tocada de modo superficial, deixada para adiante, nunca aparecia com muita clareza nas declarações de fé. O século XIX criou um momento para que cristãos zelosos se ocupassem disso. Os irmãos de Plymouth, apesar de eles não terem dito somos anabatistas, o eram, tanto em relação a essa questão como nas outras. Foram contrários ao cristão envolverem-se em luta armada. Foram contrários aos cristãos se envolverem em política partidária. Na verdade, eles foram um movimento anabatista no século XIX. Os irmãos unidos. E, meus amados irmãos, até essa ideia de que a sistematização da compreensão profética viria em tempos mais próximos até do arrebatamento é deduzida da Bíblia. Veja o que diz Pedro. Pedro dá a entender que o prosseguimento do tempo em direção aos acontecimentos
proféticos, iria fazer com que cada dia as coisas ficassem mais claras. É curioso que quando veio essa sistematização da compreensão profética no século XIX, no século XX, o povo de Israel já foi restaurado à sua terra. Lá na Epístola de Pedro, segunda Epístola de Pedro, capítulo de número 1, versículo 19, diz assim: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça. Dá a entender que é uma tocha que vai iluminando dentro do escuro progressivamente, até que o dia amanheça, e a estrela da alva apareça em vossos corações. Então nós podemos saber, por exemplo, que os anabatistas eram pré-milenistas. Os montanistas eram notadamente pré-milenistas, acreditavam que Jesus Cristo viria em algum momento à terra e estabeleceria a partir de Israel o seu governo milenar. Os anabatistas de vários outros períodos também defenderam o pré-milenismo. E os cristãos, no século II, como Irineu de Leão, foram pré-milenistas. Interessante isso, irmãos. Por quê? Porque quando a igreja é a igreja que deve ser, ela é perseguida. E quando ela é perseguida, ela passa a ter o sentimento condizente com o bíblico, o profético. Ela começa a tirar suas esperanças daqui e começa a colocar as suas esperanças na intervenção de Cristo. Não é o mundo que vai melhorar, não é o mundo que vai se corrigir, é Jesus que vai irromper na história e estabelecer o seu reino milenar. Mas antes que o faça, virá um grande julgamento sobre os povos, com flagelos e pragas, onde os freios do mal serão retirados e o anticristo surgirá, a grande tribulação. E antes da grande tribulação, o povo de Deus, da dispensação presente, a igreja será arrebatada daqui para ir aos céus. E quando Jesus vier em glória, depois dessa grande tribulação, para estabelecer o seu reino milenar sobre a terra, os que foram arrebatados voltarão com ele de forma triunfante. Os dispensacionalistas creem nisso, os anabatistas criam nisso, nem sempre colocando com palavras tão definidas, mas criam nisso. Os cristãos primitivos eram pré-milenistas, falavam de Jesus voltar com os seus santos ao final da tribulação, falavam de a igreja ser arrebatada, ora dizendo alguns escritos que seria antes da grande tribulação, ora dizendo que era antes do Armagedon, mas que Jesus ia tirar o seu povo daqui. Eles não esperavam melhora na terra, a esperança deles estava no céu. Mas no século IV, Constantino, que era imperador romano, ele autoproclamou-se cristão, deu liberdade religiosa ao cristianismo. E em etapas, o cristianismo começou a ser favorecido, só cristãos poderiam ocupar cargos públicos. Igrejas destruídas por perseguições anteriores do Império Romano, e aqui me refiro à igreja prédio, eram reerguidas com dinheiro público. Mas uma parte dos cristãos não achou aquilo interessante. Foram esses que foram chamados pioneiramente de anabatistas. Eles viam naquela aliança com a estrutura estatal um perigo para a igreja, porque ela deveria manter a sua independência, a sua voz profética, contra os erros, inclusive, do império. E deveria manter o seu sentimento de cidadania celestial.
Esses foram os continuadores dos apóstolos, esses foram os anabatistas. Mas a grande massa que se entusiasmou com este momento e se abrigou naquela estrutura do império, formou aquilo que veio a ser, em séculos futuros, o que nós conhecemos como catolicismo romano. A Igreja Católica mudou a sua compreensão da profecia. Ela não estava mais agora vendo o cristão no mundo pagão, sendo perseguido por um império romano pagão. Agora o império era cristão. Então eles começaram a ter esperança neste mundo aqui. E tornaram-se amilenistas. Disseram, não, essa parte da Bíblia que fala de Jesus voltar, venceu os reinos da terra e estabeleceu o governo pessoal dele sobre a terra por 1000 anos. Essa parte da Bíblia é simbólica. O milênio é o estado espiritual que o cristão tem. Quando abraça a fé, se submete aos sacramentos, se abriga na estrutura da igreja. Eles passaram a desinteressar-se por profecias futuras e passaram a se aconchegar nessa estrutura do Império Romano cristianizado. O Império Romano caiu, mas os bárbaros que derrubaram o Império Romano professaram-se cristãos e foram se submeter à liderança do bispo de Roma, que paulatinamente veio a ser o Papa, como nós conhecemos da Idade Média. E mais uma vez, a igreja, naquela forma católica, se apresentava hegemônica, mas os anabatistas, na periferia da história, continuavam mantendo a simplicidade bíblica. Quando houve a reforma protestante do século XVI, os reformadores foram perseguidos, violentamente perseguidos. Mas eles alimentaram uma certa esperança quando viram nações inteiras abraçando o protestantismo. Principados alemães, cidades importantes como de Genebra e de Zurique, na Suíça, a Inglaterra, a Escócia, a Holanda, a Dinamarca. O entusiasmo foi tão grande que surgiu dentro da corrente reformada a ideia do pós-milenismo ou pós-milenarismo. Uma ideia segundo a qual aquele momento em que eles estavam vivendo poderia ter momentos ruins. Eles estavam sendo perseguidos, mas estavam triunfando. E eles iriam ganhar o mundo para Cristo. E quando Jesus viesse, encontraria um mundo cristianizado pelo trabalho deles, como se o milênio fosse antes do regresso de Jesus. Houve um entusiasmo com a capacidade do evangelho de fazer mudança no quadro do mundo naquele momento. Os anabatistas, entretanto, nunca tiveram sossego. Foram perseguidos pelo Império Romano pagão, foram perseguidos pelo Império Romano católico, foram perseguidos pela Igreja Católica Romana enquanto Inquisição, e também não foram bem recebidos em lugares liderados por príncipes protestantes. Essa condição de nunca encontrarem um lugar de acolhimento na terra fez com que os anabatistas estivessem sempre olhando para o céu e nunca caíssem nem no amilenismo, nem no pós-milenismo, mas vissem o mundo como estando sempre numa decadência, os reinos a se corromper, e só Jesus, em sua vinda gloriosa, poderia destruir isso e estabelecer o seu reino milenar. É interessante, irmãos, a cultura anabatista. Ensinavam os pais a seus filhos as histórias dos mártires de gerações anteriores. O anabatismo viveu das crônicas dos mártires.
Isso era passado de geração a geração. Foi escrito um livro, O Sacrifício do Senhor, só com a história dos mártires, que depois foi aumentado e virou o espelho dos mártires, que existe desde os dias próximos da reforma, dos tempos mais próximos da reforma até agora. Os pais sempre preparando os filhos para perseguições. Não se preparava os filhos para dias bons, mas para perseguições iminentes. Nós não podemos ter uma esperança mundana como os outros, mas nós não podemos formar o nosso gueto e deixar o mundo se esbagaçar com a gente sem nada fazer. Nós fomos chamados a protestar e aguentar o tranco da perseguição. Quem vive encolhido não precisa ser preparado para ser mártir. E quem quer espaço neste mundo também não vai ter a cultura do martírio. Mas os anabatistas eram treinados, geração após geração, pai educando o filho, para aguentar perseguições, para enfrentar perseguições, lendo as histórias daqueles que haviam sido queimados em fogueiras inquisitoriais, devorados por feras em arenas, sempre sabendo que nossa esperança não está aqui, mas em Jesus, que vai romper a história e vai estabelecer aqui o seu reino. Ser anabatista, irmãos, é uma coisa muito desafiadora, porque você pode imaginar 3 grupos. O que vê uma fera, ilustrativamente falando, e diz: eu não vou lá me meter com aquela fera não, vou ficar aqui no meu canto. Esse não é o anabatista. Aquele que diz: eu vou enfrentar a fera e vou armado, se ela vier eu mando bala em cima dela. Esse não é o anabatista. O anabatista é o que parece o mais louco de todos. Eu vou lá atiçar aquela fera e vou ficar desarmado quando ela vier para cima de mim. Tem que ter coragem, irmãos, para ser um crente anabatista. Nem somos omissos, nem lutamos com as armas da milícia carnal, mas lutamos com a voz profética e corajosa contra todo o pecado, individual ou institucional. Então, os anabatistas tinham essa expectativa de um milênio literal. Uma coisa interessante nessa questão do milênio é que uma das acusações contra os anabatistas era de que eles eram gnósticos. Os gnósticos eram aqueles hereges dos primórdios da história da igreja, que não acreditavam que Deus quisesse ressuscitar o corpo do fiel no final, porque eles achavam que o corpo era uma coisa má. Nem acreditavam que Jesus tivesse vindo ao mundo em carne. Para eles, o corpo de Jesus era aparente, porque o corpo era associado com uma coisa negativa. João diz: se alguém não confessar que Jesus veio em carne, se encarnou, é do anticristo. Eles diziam que os anabatistas eram gnósticos, não porque os anabatistas negavam a ressurreição física, ou queriam dizer que não foi Deus que criou o nosso corpo. Eles eram ortodoxos. Os anabatistas criam que Deus fez o mundo físico e disse que tudo era muito bom, que o nosso corpo, o corpo do cristão, é templo do Espírito Santo, que há esperança da ressurreição, que Jesus veio em carne. Mas eles queriam dizer que os anabatistas eram gnósticos porque não se interessavam pelas coisas terrenas, pelo jogo de ambições em que eles estavam envolvidos, como se eles vivessem num outro mundo e não nesse mundo físico com suas demandas. A impropriedade dessa acusação se revela quando os anabatistas criam no milênio literal, que Jesus ia governar sobre a terra aqui, que o leão e o cordeiro iam dormir juntos. E nessa hora eram eles, os antagônicos aos anabatistas,
que diziam: nós não cremos no milênio literal sobre a terra. Isso aí deve ter um sentido espiritual. Eles é que estavam sendo gnósticos. Eles é que não conseguiam ver Deus manifestando o seu reino nesse plano físico. Mas é aí onde nós entendemos os anabatistas. A questão deles não era desprezar o mundo físico em detrimento de um mundo só etéreo e espiritual. A questão deles era rejeitar o mundo presente em nome do mundo futuro. Não era uma dimensão pela outra. Era que a esperança deles estava no mundo do porvir. Nesse mundo eles estavam como peregrinos, embaixadores do reino, falando a este mundo em nome do céu. Mas a esperança deles não estava aqui. Estava no futuro, na intervenção de Cristo sobre a terra. A Bíblia Sagrada, irmãos, mostra claramente que o milênio é literal. Além de estar mencionado no Velho Testamento, com detalhes, lá no Apocalipse, que é onde nós vamos saber que são 1000 anos, é repetido tantas vezes que será de 1000 anos, que dificilmente alguém poderia acreditar que não seja. Apocalipse 20 diz assim, versículo 2: e ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. O diabo não vai fazer mal aqui a este mundo nesses 1000 anos. O milênio para nós não é a esperança final, mas é a esperança final dentro dessa história. Porque depois do milênio nós entraremos naquela outra história de novos céus e nova terra que não passarão, e aí nós teremos a eternidade sem fim. Mas essa história termina também com o triunfo de Cristo. E o triunfo de Cristo será manifesto nesse governo de 1000 anos, quando o diabo estará preso. Diz aqui então o versículo 3: e lançou o diabo no abismo, e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois disto importa que seja solto por um pouco de tempo. Note 1000 anos de novo aí. Verso 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. A igreja que foi arrebatada, que já foi vista em tronos. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, os que morreram na tribulação, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. 1000 anos de novo aí. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos de novo se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. E o verso 7 ainda fala de novo em 1000 anos. O reinado futuro de Cristo. O texto que lemos aqui no início fala de 2 períodos. A dispensação atual, que é chamada de dispensação da graça, e a outra onde Deus tornará a olhar para Israel. A nação de Israel foi escolhida no Velho Testamento. Deus tem promessas à nação de Israel que não se cumpriram. Não apenas de restaurá-la à sua terra, o que em parte já aconteceu, mas de restaurá-la espiritualmente e sediar o reinado de Cristo sobre a terra em Jerusalém. Nós temos essas profecias que hão de se cumprir em Israel, que ainda não aconteceram. E Deus vai cumprir. A nação de Israel rejeitou o Messias. E aí veio uma outra dispensação, que é a presente. Mas Deus depois ainda vai voltar-se para Israel novamente para concluir o que prometeu a esta nação. Essa dispensação presente é a dispensação da igreja. Veja aqui o que diz Romanos 11, a partir do 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não sejais sábios em vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel,
até que a plenitude dos gentios haja entrado. Deus está oferecendo salvação através do evangelho para os gentios, para os povos não judeus. Uns israelitas são convertidos, os apóstolos eram de Israel, mas a igreja é majoritariamente dos gentios. E na igreja nós veremos, não se distingue judeu e gentio. A igreja é um povo que não se demarca pelas nacionalidades terrenas. O endurecimento veio a Israel até que haja entrado a plenitude dos gentios, até que encerre esse momento de formação da igreja. Aí a igreja vai ser trasladada e o plano de Deus vai se voltar novamente para Israel. Haverá sobre a terra uma grande tribulação. Os povos se unirão em torno do anticristo e irão cercar a nação de Israel, porque muitos flagelos, pragas, juízos divinos virão sobre a terra. E esses povos odiarão a Deus, não se arrependerão. E não tendo aqui a igreja para perseguir, eles vão olhar para a nação de Israel, a quem Deus amou no velho pacto, vão se levantar contra ela. Mas esta nação, em meio ao sofrimento, vai então lembrar-se do que fez com Jesus. Eles vão se arrepender dos seus pecados. E quando estiver essa nação para ser esmagada pelos exércitos inimigos, Jesus voltará, salvará esta nação de seus inimigos, e todos eles que estarão naquele momento vivos estarão convertidos também. É o que diz o verso 26. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Verso 27, e esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Então Deus tem um plano agora para a igreja, mas ele ainda vai voltar-se outra vez para Israel, para concluir os planos para com Israel. É interessante que a Bíblia diz assim, no versículo 29, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Se Deus fez essas profecias para Israel, ele vai cumprir. Ele não vai voltar atrás. Deus não rejeitou a nação de Israel em definitivo. Em Romanos 11, diz assim, no versículo de número 1, digo, pois, porventura rejeitou Deus seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis que a Escritura diz de Elias, e continua. Deus não rejeitou a nação de Israel, ele vai consumar os seus planos para com Israel. Mas como essa nação rejeitou o Messias, sua cidade foi atacada pelos romanos, seu templo foi destruído, ela foi dispersa pelas nações. E Deus constituiu um povo, que é a igreja agora, onde há judeus e gentios, mas na igreja eles não são contados nem como judeus, nem como gentios, mas como um povo diferente. A igreja prega o evangelho em todas as partes. E nós podemos ver que está próximo o arrebatamento da igreja, porque Israel voltou à sua terra. Numa preparação para o cumprimento das profecias, ela ainda não está em toda a terra que Deus prometeu. Mas eles, na grande tribulação, terão toda esta terra. E eles se arrependerão no final, e Jesus voltará para libertá-los. Mas antes da grande tribulação, a igreja será arrebatada. Então faz parte, irmãos, da nossa convicção que a igreja é um povo distinto de Israel. Faz parte do dispensacionalismo, essa crença. Interessante que, se nós formos, por exemplo, para o século XVI, só os anabatistas sustentavam isso. Os reformadores, seguindo a visão católica romana nesse aspecto, diziam que a igreja era o novo Israel, o Israel espiritual, que as profecias de Deus para Israel não se cumpririam em Israel, se cumpririam na igreja.
E eles interpretavam todas aquelas profecias sobre milênio, restauração de Israel, de forma simbólica, como se referissem à igreja. É uma coisa interessante, irmãos. Os calvinistas pensam assim, e eles sustentam a perseverança dos santos, que aqueles a quem Deus elegeu, ele não retrocede. Mas na visão deles, Deus escolheu Israel e rejeitou Israel. Nós cremos que Deus não rejeitou Israel e tem planos a cumprir para Israel, porque nós cremos que o Deus que faz o crente perseverar até o fim, que não revoga a sua escolha do crente para morar no céu, também não revoga a sua escolha de Israel para os planos que Deus tem para essa nação aqui na terra. Somos muito mais coerentes, portanto. Pentecostais são dispensacionalistas, creem que Deus não revoga suas promessas para Israel e acreditam que um crente perde a salvação. Calvinistas não creem que um crente perde a salvação, mas creem que Deus voltou atrás suas promessas para Israel. Nós cremos no Deus fiel, irmãos. Ele garante que aquele a que ele salvou persevera até o fim, e ele garante que os propósitos seus para com Israel aqui na terra se cumprirão. Exatamente essa foi a grande questão no século XVI. Os reformados, por acharem que a igreja era a nova Israel, mantiveram o batismo de crianças. Porque diziam que agora o batismo seria o sucessor da circuncisão. Assim como os bebês eram circuncidados na época do pacto com Israel, os filhos dos crentes também deveriam ser batizados na infância. Eles argumentavam a favor do batismo infantil com base na relação de Deus com Israel, na circuncisão dos infantes. Eles diziam que Deus havia prometido a Israel que abençoaria a nação fiel até 1000 gerações. Então eles achavam, se eu estou sendo fiel, Deus vai abençoar a minha descendência. Então minha descendência está dentro da aliança. Eu posso batizar o meu filho. Eles acreditavam que cristãos poderiam estar em lutas armadas, porque citavam Israel em suas guerras. Se envolviam com estruturas políticas, porque lembravam os reis de Israel. Mas os anabatistas entenderam bem que a igreja não é Israel. A igreja é um povo distinto. Os judeus eram os descendentes de Abraão. Como eles estavam na aliança de Deus com Israel, que não implicava em salvação necessariamente, a salvação sempre foi individual pela fé, por meio da graça, para aquele que se arrepende e crê. Mas a aliança de Deus com Israel era relativa às bênçãos terrenas do povo, na terra, das colheitas, daquelas coisas todas. Quem era descendente de Abraão estava já dentro dessa aliança. Bastava vir da carne de Abraão, a descendência física já colocava a pessoa dentro da nação, logo dentro da aliança. Mas a igreja, irmãos, ninguém entra nela por descendência física. Jesus disse, aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. E os que o receberam e se tornaram filhos de Deus, receberam a Cristo, se tornaram filhos de Deus, João diz, não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas nasceram de Deus. Para ser da igreja não é o nascimento físico, é o nascimento espiritual, é o nascer de novo. Quando alguém se arrepende e crê, nasce de novo. Não é a associação física com Abraão, é a associação mística com Jesus. Quem se une a Jesus, diz Paulo, torna-se um espírito com ele. A Bíblia diz que nós somos, como crentes, o corpo de Cristo. Jesus está em nós, nós estamos em Jesus. A aliança não é com base agora em estar em Abraão, mas está em Cristo. E o que está em Cristo é nova criatura. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
A igreja, irmãos, é a comunidade dos regenerados, nascidos de novo, pelo poder do Evangelho. Não é a descendência de Abraão, é o corpo de Cristo. Descendência de Abraão não física, mas pela fé, que seguiu o modelo da fé de Abraão em Cristo. Mas organicamente, é o corpo de Cristo, a igreja. É o corpo de Cristo. Portanto, o batismo é para aqueles que se arrependeram e creram e nasceram de novo. O batismo é para sinalizar a união com Cristo, não com Abraão. Por isso que quando a pessoa é imersa, é como se ela estivesse morrendo com Cristo, se identificando com Ele na sua morte. Quando ela é trazida das águas, é como se estivesse ressuscitando com Cristo, se identificando com Ele na ressurreição. O batismo é um símbolo exterior da nossa união interior com Cristo. Morremos com Ele, ressuscitamos com Ele, estamos nele. E ali testemunhamos nas águas, de forma visual, essa nossa união com Jesus. A igreja é distinta de Israel. A igreja, irmãos, é um povo espiritual de Deus. Por isso que quando Deus disse a Abraão que multiplicaria a descendência dele, ele falou de duas coisas: será como as estrelas no céu e a areia da terra. A areia da terra é a descendência física, inclusive porque o corpo foi feito do pó da terra, é a nação de Israel que tem promessas aqui. Mas as estrelas do céu representam aquela descendência de Abraão que não é orgânica. Orgânica, ela está ligada a Cristo. Mas é a descendência de fé, que repete a fé de Abraão, que tem como Abraão a fé salvadora. A promessa para este povo é o céu. É o céu. Israel é o povo terreno. Deus prometeu para Israel o milênio. Deus prometeu para a igreja o céu, embora nós vamos reinar com Cristo no milênio. Israel aguarda a restauração da Jerusalém de Davi, mas nós temos a expectativa da nova Jerusalém. A igreja é o povo espiritual, celestial de Deus. Por isso que Paulo diz o seguinte na carta aos Efésios, capítulo 3, verso 2. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça que para convosco me foi dada. Nessa dispensação da graça é que a igreja aparece. Diz ele no verso 4, por isso quando ledes podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são coerdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Ou seja, o gentio deixa de ser gentio e tem identidade no corpo de Cristo. O judeu deixa de ser judeu e tem identidade no corpo de Cristo. Efésios 2, 13 e 14 diz assim, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, ou seja, judeus e gentios, fez um povo novo. E derrubando a parede de separação que estava no meio, verso 15, na sua carne desfez a inimizade. Agora, nós temos esse mistério, irmãos, que é a igreja. A igreja não é ligada a uma nacionalidade terrena, é um povo que está aqui como peregrino. É o que os apóstolos dizem nas suas epístolas, somos peregrinos, somos forasteiros. Nossa cidadania está no céu. Lá em Filipenses, a Bíblia Sagrada diz, Filipenses capítulo de número 3, verso 20, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A igreja é o povo celestial de Deus. A igreja não é a continuação de Israel. O propósito de Deus para com Israel é terreno. O propósito para com a igreja é celestial. Nossa cidadania está no céu. Somos forasteiros aqui. Judeus e gentios agora são um corpo. E, irmãos, nossa luta não é armada fisicamente.
Aos Efésios 6, Paulo diz: nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestes. Nós lutamos contra demônios. Nossas armas são a palavra, a oração. Nossa arma é espiritual, poderosa em Deus e não no homem, para destruir fortalezas espirituais. Por isso nós não nos empenhamos em lutas armadas. Por isso Jesus disse em João 18, meu reino não é daqui, agora não é daqui. Se fosse daqui, os meus servos pelejariam. Eles entrariam em campo, iriam à batalha, mas agora não é daqui. Mas quando ele diz agora, ele diz que um dia vai ser, quando ele vier em glória. Agora não é daqui. Nossa luta, nosso confronto é de ordem espiritual. A igreja é o povo celestial, sua luta é espiritual. Ela é regida não pelas leis do Velho Testamento, mas pelo Sermão do Monte. Ouvistes que foi dito, Jesus disse, mas eu, porém, vos digo. A igreja, irmãos, abençoa aqueles que a amaldiçoam. Ora por aqueles que a perseguem. A igreja não busca revanchismo armado. A igreja, portanto, é um povo diferente de Israel. Deus tem propósitos específicos para com a igreja, que é o povo com o qual Deus se relaciona nessa dispensação. Mas quando a igreja for arrebatada, o Deus fiel que não revoga nenhuma promessa, que não deixa caducar nenhuma profecia, vai olhar para Israel e em meio à dor e angústia da tribulação, esta nação gritará por socorro e o seu Salvador vai ouvir o seu grito e a socorrerá. E a igreja que foi arrebatada ao céu virá com Jesus para implantar o reino sobre a terra. Quando ali, irmãos, no século XVI, os anabatistas rejeitaram a circuncisão como equivalente ao batismo, a citação de lutas armadas do Velho Testamento para justificar ações bélicas da igreja, quando eles se mostraram pré-milenistas e não amilenistas, eles mostraram pelo pré-milenismo que Deus ainda tinha plano para Israel no milênio. Quando eles disseram que a circuncisão não equivale ao batismo, quando eles disseram que as lutas do Velho Testamento não podem ser citadas para justificar empreendimentos armados da igreja, eles estavam dizendo que uma coisa era Israel, outra coisa é a igreja. Se o dispensacionalismo é um sistema que está definido claramente hoje, o esboço dele sempre existiu. Os anabatistas naquele tempo já estavam segurando a tocha em lugar escuro. O que aconteceu de lá para cá, irmãos, foi que a noite foi passando e a claridade foi chegando. E agora nós podemos ver mais nitidamente. Eu creio que Jesus está às portas. Eu creio que mais do que nunca nós temos que dizer Maranata. Vem, Senhor Jesus. Israel está na sua terra. O que seria o Império Romano para ser restaurado está na União Europeia. Os sistemas de controle já estão começando a ocorrer da forma como agora vemos em passaporte sanitário, condicionando entrada e saída nos lugares, como haverá a marca da besta na grande tribulação. O mundo monta um cenário para o tempo do fim. E nós temos que nos preparar para possíveis perseguições, mas sabendo que quando o pior chegar, nós não estaremos aqui. Porque a trombeta vai soar para nós. Porque o Salvador aparecerá no céu para nós. Ser anabatista está pronto para o sofrimento a qualquer momento, mas está olhando para o céu atento e dizendo Maranata, vem Senhor Jesus. Aleluia. Nós vivemos, irmãos, em tempos desesperadores. Quando a gente olha para o mundo como se encontra, essa forma como o mundo se organiza malignamente hoje, escolas, instituições, tudo.
Se nossa esperança fosse só aqui, irmãos, seria uma desilusão. Várias vezes eu me abato olhando tudo o que está acontecendo, lutando contra tudo isso com todas as minhas forças. Se tivesse que todos caírem, eu queria ser o último soldado a cair, eu queria ser aquele que iria lutar até o último minuto. Mas eu não me desespero, porque eu luto olhando para cima. Eu luto aguardando o soar da trombeta. É meu dever lutar, mas não será a minha luta pessoal que trará a vitória. Será aquele que vai invadir a história e dizer no final quem é que manda nela. Maranata, vem Senhor Jesus. Vamos ficar de pé. Ó Deus eterno e santo, ó Pai, traz o coração do teu povo para ti, Senhor, para as supremas esperanças que temos, para a nossa identidade celestial, meu Deus. Toca em vidas e corações nessa noite, chama um compromisso, meu Deus, contigo. Nós te suplicamos, meu Deus, em nome de Jesus. Eu pergunto,